vamos então iniciar a lição do domingo. O domingo tem como título o testemunho de João Batista. É interessante que lá no prólogo, ali nos versos 6 a 8, já houve uma menção a João Batista, e nesta menção, ali nesses versos que eu mencionei, nos é dito que ele veio como uma testemunha para testificar da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele mesmo, diz aqui o verso 8, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E este aspecto que ele não era a luz, ele já abre a sessão aqui no verso 19, com uma caravana dos líderes do povo de Israel, possivelmente do Sinédrio, dos sacerdotes, dos fariseus, que enviaram testemunhas para sacerdotes e levitas para perguntar a João quem era ele, de onde ele vinha, qual era o seu trabalho, o seu papel, e queriam saber se ele de fato era o Messias. E ele confessou e não negou, aqui o verso 20 diz, eu não sou o Cristo. Os judeus tinham uma expectativa de que dois tipos de Messias viriam. Um Messias para cumprir o papel de sacerdote e um Messias que cumprisse um papel real, o papel de rei. Note que Jesus veio e cumpriu esses dois papéis e cumpriu um terceiro que os judeus jamais haviam pensado, porque parece que se esqueceram de Isaías capítulo 53. O Messias deveria cumprir o papel de rei, e esse era o seu título mais alto, mais elevado, o filho de Davi. Ele deveria ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e deveria ser também vítima. Jesus cumpriu esses três papéis, mas os judeus não consideravam a possibilidade de um Messias sofredor, jamais consideravam isso. E quando João Batista começa a pregar e multidões afluem até ele, indo até aonde ele estava pregando e batizando, eles queriam saber se havia chegado, se era ele o Messias que havia chegado. Ele disse, eu não sou o Cristo. Então eles insistiram na pergunta, aqui está perguntaram, então quem és tu? É Elias? Ele disse, eu não sou. És tu um profeta? Ele disse, também não. E finalmente eles disseram, então declara-nos quem és. E ele então responde com aquilo que Isaías havia profetizado no seu livro profético, lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, capítulo 40, verso 3, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Muito interessante esta resposta de João Batista, porque ela estava relacionada a uma cultura que os judeus e os líderes conheciam quando um rei teria que passar por uma estrada, deveria passar por uma estrada, servos desse rei iam à frente antes dele e aplainavam o caminho. João Batista se apresenta como este que havia chegado para aplainar o caminho, para preparar o caminho para a vinda do rei. Muito interessante essa percepção. E aqui na lição do domingo, os autores eles deixam muito claro as diferenças que João Batista mesmo enfatizou para mencionar que ele não era realmente o Messias. Ele, aqui nos é dito então, que ele veio para, nos versos iniciais que eu já mencionei, de 6 a 8, ele veio para ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele afirmou claramente, como lemos, eu não sou o Cristo. Ele disse que ele batizava com água, mas aquele que haveria de vir, ele não era digno de desatar as correias da sandália. Ele ainda afirma que Jesus, o Cristo que estava para vir, era mais importante do que ele, porque existia antes dele e por isso tinha primazia. Assim, Jesus era o Filho de Deus e João apenas aponta para ele, ele prepara o caminho e chama em seu ministério o povo ao arrependimento, preparando o coração da nação para receber o Messias. E apesar de todo esse esforço, muitos negaram a Cristo, não o aceitaram, especialmente os líderes, mas muitos o aceitaram, muitos reconheceram em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Muito interessante aqui naquelas letrinhas pequenas que aparecem na lição em texto, nos é perguntado o seguinte: de que forma, como adventistas do sétimo dia, devemos cumprir o mesmo tipo de ministério que João Batista realizou? E pergunta quais são os paralelos entre nós e ele. Ellen White afirma de uma forma muito clara em diversas oportunidades nos seus escritos
que os adventistas do sétimo dia foram chamados por Deus para pregar de forma decisiva a terceira mensagem angélica, somada à primeira e à segunda mensagem, então a mensagem das 3 mensagens angélicas, preparando um povo para se encontrar com Deus, preparando o coração, chamando a atenção para a chegada do juízo de Deus e anunciando que a breve volta do Senhor Jesus vai acontecer. E este é o papel para o qual nós somos chamados. Se você, meu irmão, é um adventista, eu imagino que a maioria, se não todos, somos adventistas do sétimo dia, e quem não é um amigo dos adventistas, a pergunta que eu faço é: estamos nós cumprindo este propósito que Deus deixou para este povo, para este tempo, para essa igreja? Fica aqui o desafio para refletirmos e retomarmos a consciência de que este é o papel para o qual Deus estabeleceu esta igreja: anunciar a chegada do seu juízo, exaltar o Deus Criador, pregar o Evangelho eterno e assim preparar-se e preparar outros para encontrar-se com Cristo quando Ele voltar nas nuvens do céu. Com estes pensamentos, encerramos a lição do domingo.